Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 24 de junho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado especializado em redes sociais e internet, Rafael Vita, e como comentarista, o colega jornalista, editor-chefe do Santa Portal, Juan Reol. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, USP adotará Enem para 13% das vagas com sistema de cota. O Estado de São Paulo. Costa diz que negociou propina com o executivo da Odebrecht. Em A Tribuna, tarifa do VLT custará entre R$ 3,60 e R$ 3,80. No BocNews, VLT da Baixada Santista deve começar a funcionar em janeiro de 2016. Santa Portal. Policial militar é baleado durante operação de combate ao tráfico em Santos. G1 Santos e região. Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de 3 milhões de reais em drogas no Vale. E no portal da UOL, discussão sobre ideologia de gênero atrasou metas do Plano Nacional de Educação, diz ministro. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater redes sociais e as novas tecnologias. E vamos conversar especialmente sobre a legislação que regula essa prática e como você, telespectador, pode se defender, pode se proteger dos chamados fakes, os perfis falsos na internet, de ofensas, agressões, injúrias, difamações, enfim, toda essa prática que vem acontecendo muito nas redes sociais e que tem provocado problemas seríssimos. Recentemente tivemos um episódio lamentável, um caso de uma verdadeira barbárie, com o linchamento de uma senhora em Guarujá, em razão de problemas que derivaram basicamente das redes sociais, de uma informação errônea, de uma informação falsa, que precisa ser apurada. É importante que todos os fatos, todas as notícias, todas as informações sejam apuradas devidamente. A apuração é mais importante do que a velocidade, do que a agilidade que as novas tecnologias impõem aos usuários. Como se proteger desse novo mundo, desse mundo virtual? Basicamente, esse é o tema do programa de hoje, já que o nosso convidado, o advogado Rafael Vita, é um especialista, é um estudioso desse tema. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de chuva o dia inteiro. A temperatura varia entre 16 e 21 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista norte da Anchieta está bloqueada para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. É só enviar uma pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o advogado Rafael Vita. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 24 de junho. E hoje recebendo com muito prazer o advogado especialista em internet, em redes sociais, Rafael Vita, e o colega jornalista, editor-chefe do Santa Portal, Juan Real. E o tema hoje, evidentemente, é internet, redes sociais, enfim, como as pessoas devem se proteger e evitar também se comprometer com essa questão hoje em dia, porque qualquer um acessa a rede social, escreve o que bem entende, fala o que bem quiser, enfim, sem qualquer responsabilidade de um modo geral. As redes sociais são muito importantes, mas, por outro lado, é preciso usá-las com responsabilidade, sobretudo. E esse, basicamente, é o tema do programa de hoje. O Rafael Vita é um especialista na matéria. Eu gostaria de começar essa entrevista, Rafael, perguntando o seguinte: como é que as pessoas podem se proteger dos excessos, dos abusos, das mentiras, das infâmias que muitas vezes são perpetradas nas redes sociais? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Juan. Bom dia a todos os telespectadores da Santa Cecília TV e do Jornal em Foque. Inicialmente quero agradecer a participação aqui. Eu acho que o tema é dos mais atuais, merece o debate, né? E espero que o que a gente possa dizer aqui possa contribuir de alguma forma para esses milhares e milhares de usuários de redes sociais, né? Hoje, estima-se, é uma estimativa muito difícil de fazer, mas estima-se que mais de 1/3 da população do mundo esteja conectada através de algum tipo de rede social, né? Respondendo a sua pergunta, Chico, inicialmente, vale dizer, eu sempre falo isso, parece um pouco óbvio, mas é necessário que se diga, que as redes sociais e a internet, elas não produzem conteúdo, né? O conteúdo que circula nas redes sociais é inserido por alguém, Claro. né? E a melhor maneira de nós nos protegermos nas redes sociais e na internet é agir nelas com a prudência necessária e a prudência que nós adotamos na nossa vida comum. Então, o que você não diria a alguém ou a algumas pessoas no mundo dito real, não se deve também dizer nas redes sociais. Os crimes, a internet e as redes sociais, elas também não criaram tipificações penais. Sim. Não existe um crime específico para aquele que injuria ou calunia nas redes sociais. Continua sendo crime de injúria, crime de calúnia, né? Continua gerando dano moral, dano material. Só que nas redes sociais, esses danos, ou melhor, a extensão desses danos, acabam sendo de grande monta, né? Então, um exemplo claro se eu cometer uma calúnia, se eu disser alguma coisa, se eu disser mal do Juan para você, Chico, nesse círculo que nós estamos aqui, é capaz e muito provável que no máximo 30, 40 pessoas fiquem sabendo disso que eu falei do Juan. Se você escrever isso na rede social, é muitíssimo provável que em menos de 1 minuto, mais de 40 mil pessoas tenham lido ou ficado sabendo do que aquilo que eu escrevi ou que eu disse nas redes sociais. Então, acho que inicialmente, para a gente abrir o debate, o que precisa ficar claro é que as redes sociais trazem uma extensão de danos, né, e atinge um número de pessoas
que não é possível muitas vezes nem você medir, dimensionar. Né? Então, inicialmente, o que precisa ficar claro é, as pessoas devem agir nas redes sociais com a mesma prudência que se age na sua vida comum. O que você não faria na sua vida comum, também não deve fazer na vida virtual. Obrigado, Rafael. Bom dia, Juan. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Rafael, Cris, os amigos da Santa Cecília TV. E um prazer estar aqui de novo no Jornal em Foque e finalmente falando até de um tema que eu trabalho diariamente, que é a internet, rede social. Santa Portal tem também uma conta no Facebook, que é muito famoso, o Twitter, e a gente está sempre interagindo na rede social. Mas, Rafael, dentro disso que você respondeu até da pergunta do Chico, as pessoas também têm que entender que na rede social elas estão criando provas contra elas mesmas, né? Sim, então, claro. se eu falo, por exemplo, mal de alguém aqui, fica esse diz que me diz, se tiver algum problema de injúria, são necessárias as testemunhas e tudo mais, porque fica aquela conversa que ninguém criou prova para isso. Agora, na rede social, a gente já está criando uma prova contra a gente mesmo. E a primeira coisa que se faz é você lá fazer uma cópia do que foi dito na internet. Dá um print na tela. Então, as pessoas também têm que entender isso. E quão grave por exemplo, aí entra essa discussão também da perda de força também. Mas isso está publicado na internet. Também o quão grave é uma cópia dessa, um print dessa possível injúria, o quanto isso pesa no momento de defender ou então de provar contra a pessoa que cometeu. É muito difícil, né, o Juan? Por exemplo, quando chega lá uma pessoa no meu escritório, e isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? A Symantec, que é uma empresa de tecnologia, ela estima que 40 mil crimes sejam cometidos diariamente na internet só no Brasil, tá? E essa estimativa, como eu disse, é muito difícil também de fazer, porque a extensão da rede social é muito grande, você não tem como dimensionar como nós falamos anteriormente, tá? Agora, eu estava dizendo, quando chega a pessoa no meu escritório e fala, olha, recebi essa ação aqui contra mim, dano moral, porque eu escrevi isso. Eu vejo lá e falo, olha, realmente, você escreveu, está aqui o print, foi você que escreveu, nós vamos nos defender tentando amenizar isso que você disse, porque não tem como negar, está ali, está publicado, né? E o mesmo acontece quando alguém que sofreu um dano ou um crime, foi vítima de um crime pela internet, traz o print, eu digo para a pessoa também, falo, olha, praticamente nós não necessitaremos de fazer prova dentro desse processo, porque a prova aí é consubstancial, ela está aí impressa, né? E isso também, Juan, que você falou, vai de encontro ao que eu disse anteriormente, da questão da extensão. Está ali, está grafado. Por mais que você apague, outra pessoa já printou aquilo, já reproduziu, e você nunca mais vai conseguir tirar aquilo da internet. Tem o mesmo peso de se tivesse sido um áudio gravado, ou então uma imagem... Mesma coisa. O mesmo peso. Veja, o que a gente tem que entender, o dano. A gente tem que ver sempre o final da coisa, né? O que eu disse, o que eu escrevi, o que eu falei, o que eu manipulei, atingiu alguém, alguma empresa? Sim. Qual a extensão desse dano? O que causou? É crime, não é crime? Responsabilidade civil, responsabilidade criminal, né? Então essa é a primeira avaliação que a gente faz. Agora, isso acontece, Juan, muito mais do que a gente imagina. Se todas as pessoas que sofrerem ou que sofreram algum tipo de dano civil ou criminal na internet fossem processar as pessoas, o judiciário ia parar só para fazer isso. Exatamente nesse aspecto eu queria formular uma pergunta, Rafael. Veja, considerando-se esse dado que você trouxe, que é um dado gravíssimo, de que praticam-se cerca de 40 mil crimes diariamente no Brasil. Sim, só no Brasil. Com relação à internet, de ofensas, injúrias, etc. A justiça, por outro lado, é sabido, não é ágil e, consequentemente, a lentidão acaba dificultando muitas vezes que as pessoas até procurem o judiciário para uma reparação de direitos, né? Diante desse cenário, não seria o caso da justiça, desses números que você traz, são números seríssimos, da polícia e da justiça, quer dizer, se aparelharem mais no sentido do combate ao crime virtual? Sem dúvida, Chico. Hoje,
nós estamos aprendendo ainda, né? Nós, quando eu digo judiciário de uma forma ampla, os advogados, os delegados que investigam esses crimes, os juízes, nós estamos aprendendo a lidar com essa coisa nova. Porque se por um lado eu disse que os crimes, que a internet, que as redes sociais não criaram novas tipificações penais, os sistemas como se cometem esses crimes modificaram, são completamente novos, né? Então, hoje, o judiciário como um todo está se adaptando a isso, né? E está buscando ferramentas, e isso passa também por um aparelhamento não só da polícia, mas como do judiciário, para analisar isso a fundo. Passa pela própria internet. Claro. Hoje, em São Paulo, na capital de São Paulo, já existe uma delegacia especializada em crimes virtuais. Uma. Você imagina, 40 mil crimes no Brasil? Exatamente. E assim, a Polícia Civil, que é quem normalmente apura isso aí, também está tentando, dentro do possível, agir de uma maneira para cercar e para apurar isso aí. Porque veja só, Chico, nós temos hoje um grande problema. Se você não consegue identificar de onde partiu as ofensas, a gente tem que manejar algumas ações judiciais para se chegar a esse autor. Então, são os chamados fakes, né? O sujeito cria lá um perfil falso para divulgar algumas informações e atingir certa pessoa ou certa instituição, enfim. Verificado isso, o que a gente tem que fazer? Primeiro, entrar com uma ação de exibição de documentos contra a rede social para que a rede social disponibilize o chamado endereço IP da máquina de onde partiu essa ofensa, né? Essa postagem, da onde foi inserida aquele comentário ou aquela postagem. E com isso, se a gente não conseguir identificar nesse endereço IP a pessoa, a gente tem que entrar com uma outra ação contra a operadora da internet, né? Que é aquela que disponibilizou a internet na sua casa, né? Sim. Então tem lá a Vivo, a Telefônica, a TIM, quem estiver disponibilizando, para que ela então forneça o endereço e o nome do assinante daquela linha de internet que chegou daquela rede e para então você chegar no ofensor e processá-lo. É muito difícil. Dá para fazer? Sim. Mas é difícil por quê? Porque você vai enfrentar o judiciário. Então, você imagina, se você tiver que manejar duas ações cíveis para se chegar no autor e aí sim você manejar uma terceira ação para buscar a indenização, isso aí certamente eu diria que já se levou no mínimo 5 anos. Juan, me permita, só para não perder a oportunidade. Então, Rafael, veja, se nós temos 40 mil crimes, temos uma delegacia especializada, o judiciário é lento e, por outro lado, é muito difícil se identificar o verdadeiro autor da agressão, ou seja, não tem solução. Então, isso é um estímulo à prática delituosa, à prática criminosa, que cada vez vai aumentar mais. Num país de irresponsáveis, né? Essa é a realidade. Ou seja, como é que se resolve isto? Quer dizer, de uma maneira, no sentido de se proteger, por exemplo, o cidadão de bem. Chico, quando eu disse que a internet não produz conteúdo, a rede social não produz conteúdo, também está intrínseco nisso que eu falei o seguinte, que a rede social é um espelho daquele cidadão. E a rede social no país não deixa de ser o espelho do povo daquela sociedade. E nós somos assim, né? Veja, a maneira que a pessoa tem de se proteger é, de repente, se cercar, né, de alguns cuidados. E eu volto a dizer, são aqueles mesmos cuidados que você teria na sua vida real para evitar. Então, não adicionar as pessoas que você não conhece, não entrar em discussões com pessoas que, de repente, você sabe que podem ali ter uma reação que vai te atingir de alguma forma, né? E, de certa forma, monitorar isso. Então, se você está ali, você tem que monitorar aquilo ali. Tem coisas mais importantes para fazer do que isso. Ler um bom livro, assistir um bom filme, ir a um bom teatro, participar de um bom debate. São coisas muito mais importantes, mais interessantes do que esse mundo da futrica, da intriga, que, aliás, caracteriza o Brasil. Todo mundo gosta dessa futrica, dessa intriga. Só que isso, tornado público, cria esse tipo de constrangimento às pessoas. Quer dizer, a pessoa que pratica esse tipo de ofensa hoje, amanhã pode ser vítima dessa mesma prática.
Juan. E ainda em cima da questão do Facebook, né? Porque hoje é o principal, né? A rede social que mais atinge as pessoas. Que mais tem né? usuários, né? É interessante como uma pessoa andando na rua, parada por outra, que ela não conhece, e essa pessoa fala assim, olha, fulano é isso ou aquilo, ou então tal situação, o mundo está acabando. Aí a pessoa vai achar, meu Deus, quem é esse louco que me encontrou aqui na calçada? Só que ela está lá em frente, ou no celular, no smartphone, ou então no computador, fim do mundo, ai meu Deus, está no Facebook, é verdade, começa a ligar para as pessoas e alertar todo mundo que está o fim do mundo acabando. Quer dizer, as pessoas também dão um valor ao Facebook ou às redes sociais, que porque está no computador é verdade. As pessoas têm que entender que a mesma fofoca daquela vizinha que você não gosta, que só fala mal de todo mundo e não é verdade, não é porque está no Facebook que vira. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Só que no Facebook atinge um número maior de pessoas. Exato. É aquilo que eu falei, né? Como fala? O número de pessoas que são atingidas são maiores e as consequências iguais. E muitas vezes a desinformação, o que mais surpreende no Facebook é a desinformação que ele está causando nas pessoas. Notícias que elas não acreditariam na rua, porque ninguém sabe quem noticiou aquela notícia mentirosa, né? Se é na rua, ao vivo, um estranho, a pessoa fala, nossa, quem é esse estranho? Agora, do mesmo estranho, postou no Facebook, publicou no Facebook, essa notícia, essa desinformação, ela acaba se tornando, viralizando, né, que é até um termo da internet, né, que acaba ganhando esse corpo, esse tamanho, e as pessoas tratam isso como verdade. Então, também parece que a gente vai precisar se preocupar com a educação aqui no Brasil, de ensinar as pessoas a usarem rede social. Não tenho dúvida. Tirando a questão criminal, de injúria, mas a interpretação errada de tudo aquilo que está postando, né? Olha, eu costumo fazer, Juan, Chico, algumas palestras sobre esse tema, né? E eu, certa vez, recebi o convite de uma diretora de uma escola, né, uma escola particular, uma escola muito boa, que me disse o seguinte, Rafael, eu preciso que você vá lá na reunião de pais e mestres e explique a dimensão dos problemas que essas pessoas podem enfrentar na internet, porque eu estou com um problema na minha escola que hoje é o seguinte, a mocinha de 14 anos tira uma fotinho nua e manda para um coleguinha de 14 anos do lado, que senta do lado dela. Esse coleguinha passa para outro coleguinha, para outro coleguinha, para outro coleguinha, daqui a pouco a escola inteira sabe, e eu retruquei ela, falei, em 2 minutos o mundo inteiro sabe, porque você tirou a foto, disponibilizou na internet, acabou, o mundo está ali. E aí eu fui fazer essa palestra nessa escola, e assim, me surpreendeu muito mais do que eu imaginava, eu já tinha essa percepção, mas me surpreendeu a falta de conhecimento dos pais sobre o tema e, consequentemente, se eles não têm conhecimento, eles não vão orientar os filhos de como utilizar isso aí. Eu não sou, Juan, a gente está falando mal aqui das redes sociais, mas eu não sou contrário às redes sociais, eu sou uma pessoa que utilizo muito as redes sociais para informação. Mas ninguém é contra, não. É uma questão do uso indevido. Exatamente. Tudo que a gente discutir vai... Por isso que eu inicio sempre essa conversa dizendo aquilo, olha, nós somos o que nós postamos. E nós temos que considerar também, Rafael, Juan, que vivemos a sociedade do espetáculo e a era do exibicionismo. Ou seja, as pessoas postam tudo, fotografam tudo, filmam tudo. Há essa necessidade dessas novas gerações. Quer dizer, gerações anteriores que primavam pela discrição, pela privacidade, preservando isso como valores intrínsecos da vida em comum, hoje, simplesmente, esses valores não existem mais. O que vale é o espetáculo, o que vale é a exibição. Infelizmente, essa é a nova realidade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos neste mesmo assunto no próximo bloco. Vamos para o intervalo e voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela,
tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 24 de junho. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o advogado especialista em redes sociais e internet, Rafael Vita, e o colega jornalista, editor-chefe do Santa Portal, Juan Reol, debatendo, evidentemente, redes sociais e internet. Nesse sentido, Rafael, eu queria colocar a você uma questão. Diante de tanta tecnologia, diante dessas novas mídias, as redes sociais, de tantos avanços nesse setor, por que não existe nenhum tipo de mecanismo de controle por parte das próprias redes sociais, no sentido de identificar e de proibir o chamado perfil falso, o fake, que tantos problemas traz a tanta gente por conta do anonimato, num ato de covardia, o cidadão não se identifica para poder ficar à vontade para criticar e injuriar as pessoas. Por que não existe um mecanismo de controle que automaticamente, é perfil falso, já tira da rede? Porque não é possível que no mundo de hoje, com tanto avanço da tecnologia, não se tenha um mecanismo como esse. Chico, para falar a verdade, existe sim mecanismos que tentam fazer isso, né? A indústria... Tentam? Tentam. A indústria de proteção na internet é uma indústria bilionária e que está em constante avanço, né? É uma briga de gato e rato. Aqueles que tentam fechar as portas para que isso não aconteça contra os que estão ali sempre achando um jeito de transpor essa porta que a indústria da segurança pretende fechar. As redes sociais, com esse amoldamento do judiciário, que muitas vezes se volta contra ela própria no termos de responsabilidade, agem nesse sentido, de tentar ao máximo que isso não aconteça. Porque, vamos definir quem tem responsabilidade num post, por exemplo, no Facebook. Isso serve para as outras redes sociais. YouTube. No YouTube acontece muito também. As pessoas postam lá vídeos com ofensas, nem acontece muito. O que a gente faz? Em princípio, a rede social não tem como fazer uma peneira, um filtro daquilo que é inserido. Uma porque é impossível de fazer isso, tecnicamente falando, e outra porque existe a liberdade de expressão. A rede social ela só é uma plataforma onde as pessoas inserem aquilo que querem, né? Então, em princípio, a rede social não possui responsabilidade nessas inserções, tá? Quando é que a rede social vai ter e vai começar a ter responsabilidade nisso? Quando você, ofendido, avisa ela que está sendo ofendido e pede para que ela tire aquele comentário, vídeo, enfim, post ofensivo, e ela não faz, o que é muito comum. Então, hoje, qual a primeira medida que a gente toma quando alguém está sendo vítima de algum crime ou de alguma ofensa nas redes sociais? Faz um requerimento para que a rede social retire do ar, dá um prazo para eles retirarem. Se eles retirarem, resolvido o problema, a gente vai buscar só a responsabilização de quem fez quem inseriu o comentário ou o post, né? A partir do momento que a rede social não tirou aquilo do ar,
a jurisprudência já tem entendido que ela também contribui para aquela ofensa e passa a ter igual responsabilidade do que o ofensor. Claro. Tá? E aí o que a gente faz? Vai buscar no judiciário um pedido liminar para que o juiz determine a retirada do conteúdo. Né? E aí você busca a indenização da rede social e do ofensor. Né? Então, Chico, é muito difícil. A internet é um mundo. Do mesmo jeito que você tem uma casa ali, você coloca a grade e o ladrão descobre como vai serrar a grade. Né? Você põe uma fechadura tetra, o ladrão descobre como é a mesma coisa. Que esses hackers, enfim, esse pessoal que invadem aí setores, o Pentágono, enfim, com todos os controles, não é possível que essa mesma turma não criasse um sistema para de invadir defesa, uma rede social. Tá né? Então, até nós tivemos um caso muito recente, foi matéria da Tribuna Jornal, aqui, do Jornal Tribuna, de um rapaz que criou um perfil falso e atacou um cidadão até de forma homofóbica e, enfim, e o delegado se utilizou dos meios, delegado aqui de Santos, não vou me recordar o nome dele, se utilizou dos meios, pediu para o juiz a quebra do sigilo da rede social e descobriu quem foi e processou criminalmente o cidadão. Então, quer dizer, é possível fazer, mas também é possível... Claro. Não é fácil, precisa haver a boa vontade, precisa haver essa questão do judiciário e da polícia, que muitas vezes a gente sabe que a polícia tem lá milhares de coisas para fazer e às vezes acaba deixando isso como um segundo plano. Afinal, ao cabo, o que precisa é de educação. O povo bem educado não comete esse tipo de coisa. Exatamente. Juan. Rafael, agora um outro tipo de situação que também é muito comum na internet, a gente sabe que é a liberdade de expressão, mas a liberdade de cada um é até chegar na liberdade do outro, e as pessoas também têm que se conter um pouco com o que elas fazem. Principalmente vindo dessa época de eleições, pessoas a favor e contra o governo, que tratam os políticos, ou a presidente, ou os políticos, de formas ofensivas e aí xingando e tudo mais. E um exemplo que hoje de manhã eu vi, ontem à noite teve aquela situação que a câmera da Bandeirantes flagrou o policial, uma perseguição de moto, o policial, nas imagens, mostra que ele agiu com o poder mesmo, acabou extrapolando a função dele, acabou atirando nas duas vítimas, estão internadas, e essa situação aconteceu. E dentro de comunidades de pessoas que andam de moto, que eu faço parte, então por isso que eu acabei flagrando isso num dia interessante até. Está lá o vídeo e estão lá as pessoas expondo a opinião. E nessa exposição de opinião, muitas vezes incitando a violência. Então, bandido bom é bandido morto, policial tem que matar mesmo e por aí vai. E aí, claro, uns são a favor e outros são contra. De certa forma, estão incitando a violência. As pessoas estão deixando claras que elas são potenciais agressoras em caso que elas tenham oportunidade. E cabe lembrar que o policial ele não pode sair por aí atirando em todo mundo, não é bang-bang. Ele pode se defender, ele pode reagir, mas os dois bandidos já tinham caído da moto e ele seguiu atirando e tudo mais. E essas pessoas expondo esse tipo de opinião, como também expõem contra presidentes, prefeitos, governadores e deputados. Como que isso pode implicar com essa pessoa que está se manifestando dessa forma? Alegando que bandido bom é bandido morto, então ofensas religiosas, ou então ofensas homofóbicas, questão de etnia. Como que essa pessoa que está ali jogando em aberto, não está direcionando diretamente a uma pessoa, mas a todas, de uma forma geral, como que pode proceder nesses casos? Aí o cidadão comum que se incomoda com aquela postagem, como é que ele pode agir também para falar, não pode, né? Inicialmente, só para fazer uma breve pincelada sobre liberdade de expressão, eu tenho a minha opinião de que a liberdade de expressão deve ser plena, inclusive para que as pessoas postem ofensas, tá? Mas elas vão sofrer e devem sofrer as consequências daquilo que escrevem. Então, eu não sou a favor de nenhuma censura, mesmo que seja por ofensas. Eu acho o seguinte, se o cara quer escrever a ofensa, que se permita que se escreva, mas que ele arque com as consequências. O que você está dizendo, Juan, é quando as pessoas se manifestam de forma mais aberta
e não direcionadas a uma certa pessoa, né? Eu entendo o seguinte, a partir do momento que alguém, de forma individual, se sentiu ofendido com aquela postagem, tem o direito de pleitear em juízo o que entendeu que foi ali naquele momento quebrado, seja o cometimento de um crime ou uma responsabilidade civil. E o Ministério Público tem atuado... né? O Ministério Público deve e tem atuado, né? Para que isso seja de alguma forma controlada. Só que como acontece muito, mas assim, é uma forma inimaginável. A gente não tem como mensurar como isso acontece. É muito. O Ministério Público não tem, e nenhum Ministério Público do mundo, nem se você juntasse uma legião de promotores, você ia conseguir 100%, abarcar 100% dessas ofensas e enquadrar, tipificar elas naquilo que foram... E do incitamento à violência, sim, né? Sim. Que aí acaba chegando a situação do Guarujá, né? Existe hoje um personagem, o Juan Chico, que a gente chama que é o leão do Facebook, né? É o leão da rede social. É o cara que incita a violência, é o cara que fala que tem que matar, que tem que bater. E que ele faz ali na rede social porque ele está protegido por uma parede virtual ali, e ele acha não só que ele nunca vai ser atingido, mas como lhe dá uma coragem que talvez ele não teria se ele estivesse no seu lugar aqui, por exemplo, falando para uma câmera. Quer dizer, então, vai atingindo até menos gente do que na rede social, mas de qualquer maneira ele não teria essa coragem. Então, assim, por que isso? Porque se expõe. Porque ele não quer se expor. No fim, a gente sempre vai naquela questão de educação, como o Chico falou, e na questão de que as pessoas são o que elas postam. As pessoas são o que elas dizem. O que as pessoas pensam na mesa de bar... O que elas escrevem. Sabe, a impressão que eu tenho é o seguinte, o que as pessoas pensam e conversam na mesa do bar, ou dentro de casa, com familiares e amigos, eles, de alguma maneira, eles transportam para a internet. Sim. Como se estivessem conversando em casa ou como se estivessem na mesa de bar. Dizem o que bem entendem, falam mal de todo mundo, tomando cerveja, batendo papo, não sei o quê, fazendo intriga, futrica, e simplesmente transportam isso para as redes sociais. Metade faz isso, Chico, porque são realmente pessoas desse naipe. Elas são assim. E a outra metade faz porque não tem conhecimento pela brincadeira, não, e não tem conhecimento, não tem noção também, né? do quanto de gente as redes sociais atingem. Agora, nesse aspecto, aproveitar esse gancho, Rafael, a questão dos jovens, por exemplo. Hoje os jovens, como você bem disse, com 14 anos, 13 anos, estão nas redes sociais, etc. Quer dizer, a prática do bullying virtual, que está em diversas situações, a imprensa registra quase que diariamente problemas dessa ordem envolvendo os jovens. Os jovens ainda não têm maturidade suficiente para o entendimento desse tipo de coisa. Sim, o adulto mostra que não tem. Então, o adulto por desconhecimento, por desinformação, basicamente, e não tem como orientar. Agora, o jovem, ele acaba sendo, de alguma maneira... vai na onda daquilo, né? Que deveria ser protegido dos efeitos nocivos, acaba contribuindo para isso, mesmo que involuntariamente. Por duas coisas, né, Chico? Essa geração que está surgindo aí, principalmente, por dois motivos. Por quê? Primeiro, elas já nasceram com isso, então elas não viveram que nem nós, a fase sem redes sociais e com redes sociais. Então, a gente, quando entrou na rede social, já trouxe uma bagagem de noção do que era e do que isso ia acontecer. Então, elas não têm isso, porque eles nasceram já existindo isso. E porque os pais desses jovens somos nós. E que muitas vezes não temos conhecimento para dizer o que fazer para esse filho. Então, eu acho que é muitíssimo importante hoje que os pais, desde o início, desde o começo da vida daquela criança, comecem a dar a ela uma noção do que é a rede social. Porque, assim, o que ela tem que saber é que ela não pode postar certas coisas na internet, porque aquilo vai atingir uma dimensão que nunca mais ela vai conseguir. Você falou do bullying. O bullying
também é algo que já existia na vida real e que só foi transportado para a vida virtual. Então, as pessoas que cometem esse crime só estão se utilizando de outra ferramenta para cometer o mesmo crime. Claro. Só que isso também Uma é a mesma dimensão coisa. muito maior. Olha só como tudo que a gente fala da rede social termina no... Ela é uma ferramenta para alguém cometer alguma coisa, só que de uma dimensão maior. Tudo isso. Então, crime, responsabilidade, bullying, preconceito, tudo. As pessoas sempre tiveram preconceito. Só usam a internet como instrumento para atingir isso, atingir mais pessoas. O bullying sempre existiu, aquela coisa toda. Hoje, Chico, um dos principais problemas da internet é a divulgação de conteúdo erótico entre as pessoas. Com essa coisa de hoje tudo tira foto, tudo filma, então hoje as pessoas acabam às vezes filmando e jovens, muitos jovens, que não têm noção, 15, 16, 17 anos, filmam ou tiram fotos nus, as meninas, os meninos, isso vai para a internet. E aí, acabou. Vai para o mundo inteiro e em 5 minutos todo mundo fica sabendo e nós temos, Chico, muitos casos de suicídio de jovens por conta disso. Rafael, diante disso, antes de chamar o intervalo, onde é que tudo isso vai parar? Eu gostaria que você respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 24 de junho, e recebendo hoje com muito prazer o advogado Rafael Vita, que é um especialista, um estudioso das internets, das redes sociais, e o colega jornalista Juan Real, que é o editor-chefe do Santa Portal. Deixei uma pergunta para você no bloco anterior, Rafael, diante de tudo aquilo que nós conversamos, diante de tudo aquilo que você, enfim, esclareceu aos nossos telespectadores, onde é que tudo isso vai parar, meu caro? Eu acho, Chico, que nós, assim como nesse assunto, em diversos outros na atualidade, a gente tem que começar a parar e a nos reeducarmos para podermos reeducar os nossos filhos e assim isso se tornar uma sucessiva de melhora da nossa população. O que a gente está vendo hoje nas redes sociais nada mais é do que está acontecendo no mundo. As pessoas hoje estão mais preconceituosas, hoje as pessoas estão mais violentas, e isso só está se espelhando nas redes sociais e acaba acontecendo isso. Então, Chico, eu vou pegar o gancho e vou repetir o que você disse. É a educação que vai fazer isso.
essa mudança. A rede social acaba sendo um raio-x de como a gente está evoluindo. Um espelho. Como o ser humano não evoluiu. Espelho. Verdade, espelho. E agora, Rafael, ano que vem temos eleições municipais, né, em todo o Brasil. E a gente já até citou aqui como também o usuário das redes sociais, ele se deixa levar pelas informações. E aí, claro, os grandes marqueteiros das campanhas se aproveitam muito disso. Claro. E o Facebook, ano que vem, assim como aconteceu nas eleições presidenciais e municipais passadas, vai bombar de informação e de campanha, de propaganda desses políticos. E, em contrapartida, também as ofensas e as denúncias e tudo acontecendo. Como proceder nas eleições, que provavelmente é bem diferente do que um dia a dia. Você vai ter muito trabalho, né? Pois é. Não, a coisa vai piorar. As eleições... Deu emprego para bastante advogado. Advogado se especializar nessa área. Não tem dúvida, Chico, que as eleições são ali um termômetro para essa questão de redes sociais. Desde que as redes sociais surgiram, a cada eleição é maior o tempo que os candidatos se dedicam a essas mídias, né? E assim acredito que seja na próxima eleição. Na última eleição de presidente foi o ápice da utilização de redes sociais, tanto pelos candidatos como pelos seus correligionários, e acredito que nessa próxima aumente ainda mais, né? Eu acho que as pessoas e os candidatos e as pessoas têm que encarar isso de uma forma, os candidatos de uma forma profissional e saberem se aproveitar disso para atingir o seu eleitorado e conversar com as pessoas. É uma maneira que a internet tem dá essa proximidade para as pessoas receberem informação. Inclusive, Juan, desde a eleição passada, eu, juntamente com o jornalista Aldo Neto e a jornalista Amanda Guerra, nós criamos um curso, que é o curso de redes sociais nas eleições, e nós ministramos esse curso para os interessados, normalmente assessores de políticos, jornalistas que trabalham com isso, para dizer, primeiro, como agirem, e a minha parte é de informar o que fazer quando são ofendidos e o que fazer para não ofenderem, para não excederem o limite do que podem fazer. Então, para a próxima eleição, o curso já está nós já definimos que vai ser em novembro desse ano. Não definimos o dia ainda, mas isso vai ser divulgado. Então, acho que é com informação, né? Cada um no seu papel, para agir e utilizar as redes, Chico, de uma forma benéfica. Eficaz, né? Eficaz. Porque a impressão que a gente tem que nas eleições... Como nós, eleitores, a rede é boa, por quê? Porque eu sei quase que de forma... quase que em tempo real, o que o meu candidato está querendo me dizer e o candidato o que vai dizer para isso. Então, mas, como tudo, tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é isso que surge. E tem que acompanhar o que o adversário está dizendo também. Ou seja, e aí... Desde que com responsabilidade em alto nível. Né? Eu acho que... O que se pode utilizar, as redes sociais deveriam ser utilizadas para o debate em alto nível, sabe? Para algo propositivo. E não da forma como é utilizada, para ofender, para mentir. Que é um mundo virtual, um mundo da mentira. Em tempos de eleições, eu acho que aumenta em 3.000% o número de fakes. Pois é. Ofensas. Em tempo de guerra, meu caro, boato é como terra. É verdade. E o boato é munição, né? E o cidadão comum que vai ser partidário de A ou B também se ponderar um pouco em relação ao candidato que não é o de favor dele, porque essa pessoa pode estar se complicando e aí vai ter que contratar o Rafael para defender. Exatamente. Às vezes as pessoas, no ímpeto de defenderem o seu candidato ali, cometem excessos... que nós nem imaginamos o que... Não posso nem falar aqui de tão... Rafael, uma eleição como a do ano que vem, que é uma eleição municipal, além dos candidatos a prefeito, nós temos também candidatos a vereador. E são centenas de candidatos. Aqui na nossa região, certamente, vamos chegar talvez a milhares de candidatos de vereança em todos os municípios da nossa região. E é evidente que todos vão se utilizar das redes sociais, até porque é mais barato, né? É uma maneira de você divulgar. Quem não fizer isso está morto, né? Não está. Agora, é isso que eu queria perguntar a você com relação às eleições.
As redes sociais, elas são determinantes no sentido de levar propostas do candidato para que as pessoas votem neste candidato, ou elas são determinantes para que não votem em determinados candidatos em razão desse tipo de propaganda, muitas vezes injuriosa e mentirosa? O que ela é determinante? Eu acho que no Brasil, eu acho que as redes sociais ainda não são determinantes para eleger ou deixar de eleger os candidatos. Acredito que em um tempo muito breve, talvez sejam ou passem a ser. Tá? Eu acredito sinceramente nisso. Como dizem os especialistas hoje, nos Estados Unidos, né, principalmente nas eleições de presidente, dizem que as redes sociais já são determinantes. Ou seja, hoje os profissionais lá de marketing já se voltam de uma maneira muito mais... de uma maneira muito maior para as redes sociais do que antigamente. Então, mas para complementar, acho que não são determinantes, só que o candidato que não tiver essa ferramenta vai sair muito atrás daqueles que têm. Então, não é determinante, mas é um complemento muito grande para que os candidatos falem com os seus eleitores. Né? O que vale ainda no Brasil, Juan, ainda é andar, é caminhar, é cumprimentar o eleitor, é tomar cafezinho na casa do eleitor, é andar. Pernas e estômago, como dizia o saudoso e querido Oswaldo Justo. O bom político no Brasil tem que ter pernas para andar muito, estômago. Porque em cada lugar que vai é um cafezinho, é um bolinho e vai por aí. E vale lembrar que essa vai ser a terceira eleição já com as redes sociais difundidas da forma que estão. Quer dizer, os marqueteiros, os políticos já estão muito mais preparados para essa eleição, até com o exemplo da última presidencial, que foi bem disputada no âmbito de internet. E a gente acabou não falando do WhatsApp, que é um aplicativo de celular, que é uma espécie de rede social que, ao mesmo tempo, revolucionou a comunicação, porque facilitou a comunicação de uma forma absurda, mas ele também vem difundindo notícias enganosas, mentirosas. Rapidamente você passa vídeos. Eu até lembro que o candidato Aécio Neves fez muito uso de WhatsApp na eleição do ano passado. Sim. Ele mesmo gravava ali o selfie, né, o vídeo selfie, e aí a equipe dele ia viralizando aquilo no próprio celular, e quando você ia perceber, todos estavam, porque o WhatsApp, com aquela facilidade dos grupos, e aí uma pessoa que faz parte de 10, 20 grupos, consegue também passar o recado muito rápido. O WhatsApp também entra nessa questão de ofensa. O WhatsApp, Juan, ele entra nessa questão de atingir um número imenso de pessoas, né? Não é uma rede social, mas faz parte da internet em si. É uma tecnologia, eu acredito que de todos os tipos dos meios de comunicação, o WhatsApp é o meio de comunicação do século, é a invenção do século. Entendo que foi revolucionário. Né? Hoje, todo mundo usa, né, profissionalmente, enfim. Agora, você falou das 3 últimas eleições. Na verdade, a quarta última eleição, ela já tinha as redes sociais, alguma coisa. Só que o TSE ainda não tinha se voltado a elas e não tinha regulamentado. Nas 3 últimas eleições, já existe hoje uma resolução específica do TSE regulamentando o uso das redes sociais. E na última, que foi a mais completa que o TSE regulamentou, não falava nada sobre o WhatsApp. Pois é. Fica para a próxima eleição. Assim como nós vamos ter muito mais a conversar sobre esse tema numa outra oportunidade, viu, Rafael? Desde já você fica convidado, porque o tema é muito amplo, a pauta é extensíssima, mas somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado, Chico, Juan, agradeço a todos. Espero que o tema possa ter levado aos nossos telespectadores os devidos esclarecimentos e principalmente a discussão. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Juan. Obrigado, senhor. Mais uma vez, um prazer, uma honra. Muito obrigado a ambos, obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.